primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidirá, né, Bruno, se aceita a denúncia da PGR para tornar réus mais 7 acusados pela trama ali de tudo que foi em torno do 8 de janeiro e a trama golpista associada aos eventos que desaguaram no 8 de janeiro. Inclusive, os denunciados fazem parte do chamado Núcleo 4 da denúncia e são acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades em 2022. É por aí, Bruno. Traz aqui no detalhe para a gente, por favor. Bom dia. Assertivo como sempre, viu, André? Ótimo dia a você e a quem nos acompanha. Ao todo, são 7 pessoas que serão julgadas. O julgamento iniciou agora há pouco, alguns minutos. O ministro relator Alexandre de Moraes está fazendo a leitura deste relatório inicial. Então, na sequência, a gente vai ver, então, os ministros declararem os seus votos, se eles acompanham o ministro relator ou não. É importante ressaltar que este núcleo com 7 pessoas são ex-militares. Alguns naquela época até estavam na ativa, outros não, já estavam na reserva. Inclusive, tem também quem estava no comando do Instituto Voto Legal, que também ajudou a divulgar essas informações em relação às urnas eletrônicas. E houve, então, esse entendimento da Justiça que houve uma tentativa de tirar a confiança das urnas eletrônicas, de atacar o sistema eleitoral, e também teve uma colaboração para todo esse esquema que acabou resultando nos atos do 8 de janeiro. Esta sessão inicia, então, com essa leitura, esse resumo do ministro Alexandre de Moraes. Na sequência vem o Procurador-Geral da República e, na sequência, os advogados recebem cerca de 15 minutos para realizarem a defesa. E aí, na sequência, vem o voto de cada ministro dizendo se acompanha ou não. Esta sessão reservada agora de manhã, após o almoço, também a segunda sessão, e, se necessário, encerra amanhã na parte da manhã. Só para a gente entender, neste momento não está sendo julgado se haverá uma condenação ou será uma absolvição, somente para entender se será aceito esta denúncia ou não. Aí essas 7 pessoas vão se tornar réus, juntando com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que esteve no Núcleo 1, ao lado de outros auxiliares, de assessores e também de generais. Alguns que estavam na reserva, outros que estavam na ativa, e também se tornaram réus nesse esquema que tinha uma tentativa de golpe de Estado, segundo esta denúncia em relação aos atos do 8 de janeiro. O julgamento iniciou agora há pouco, segurança reforçada aqui no Supremo Tribunal Federal, teve um esquema de varredura, inclusive assim como aconteceu em outros julgamentos. Então, nesta terça-feira, Núcleo 4 sendo julgado com 7 pessoas. André Marinho. É isso aí, Bruno Pinheiro, sempre com a melhor reportagem diretamente da capital federal, trazendo no detalhe, inclusive, as imagens projetadas simultaneamente ao lado aqui no seu VT, pessoal, com o Bruno Pinheiro. Naturalmente é do julgamento que está em curso, acontece nesse momento, basicamente seguindo o mesmo protocolo ali, o mesmo regimento, para, ao que tudo indica, já são favas contadas, né, Mano Ferreira? A tendência é que serão mais 7 réus entrando aí nesse balaio da trama golpista associada ao 8 de janeiro. Procede? Tudo indica que esse será o rumo, Marinho, porque a gente já viu acontecer nos outros núcleos que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Esse núcleo 4, vale lembrar para o nosso ouvinte espectador, que está sendo denunciado por uso de táticas militares para desinformação a respeito das urnas e do processo eleitoral. E, segundo a Procuradoria-Geral da República, esse núcleo atuou de forma articulada com os demais núcleos com o objetivo final de manutenção no poder de Jair Bolsonaro por meio de um golpe de Estado que não reconhecesse o resultado das urnas eleitorais. Então, ao que tudo indica, a gente deve ver o aceite da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, e cada um deles, é claro, precisa ter o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. São militares da reserva e civis, jamais subestimando aqui o que realmente as investigações podem acabar confirmando. Mas eu digo só em termos de impacto político, minha querida Jess Peixoto. É daquilo, né? Parece que começaram com os protagonistas, os peixes grandes, agora é o momento dos coadjuvantes, por assim dizer. Talvez se a TV Justiça tivesse cobrado pay-per-view ali nas primeiras temporadas, teriam feito uma grana boa. Mas, de qualquer modo, claro que o interesse parece ser menor, e naturalmente é,
mas não deixa de diminuir a importância do que pode vir a ser revelado, certo? Certo, eu acho que esse é inclusive um ponto central, porque um julgamento sobre desinformação, ele precisa validar o que é informação, o que é fato. E a gente sabe que existe uma linha tênue entre uma perseguição que pode se alastrar a partir de uma visão. Então, se eu falo para o Maduro, lá da Venezuela, que a Venezuela hoje é uma ditadura, provavelmente eu seria presa por desinformação. Então, existe ali uma linha tênue entre o que é desinformar de um fato e o que é uma perspectiva, uma visão. E isso coloca em voga, atrás desse debate no todo, isso coloca em voga uma discussão sobre a própria questão ali do que é fato, do que é fake, qual que é o limiar, e coloca o Supremo nessa definição, nessa posição. Agora, o que é importante avaliar, André? Aqui nós temos militares que trabalhavam para o Exército, alguns na reserva e outros na ativa. Nós temos um policial federal, nós temos um civil. Nós temos uma configuração problemática se realmente tinha-se ali uma orquestra para realmente pleitear contra vários sistemas, sejam os sistemas das urnas eletrônicas ou até mesmo outras informações. E aqui o que está sendo avaliado é o dano disso em motivar, em levar as pessoas ao 8 de janeiro. É isso que está sendo avaliado nesse processo. E aí todos eles precisam ter o direito à ampla defesa, ou seja, o direito ao contraditório, o direito de mostrar, olha, isso aqui não aconteceu, isso aqui não era mentira, isso aqui não era uma fake news, e todo esse suporte. Só que a grande questão é, em termos políticos, o resultado desse julgamento e a forma como as pessoas encaram esse julgamento já está posto, até pelo que você colocou dos caciques, né? Do Tier 1 ali, aquele pessoal que já foi ali tornado réu. Sim. Então é muito provável que, pelos mesmos parâmetros, e até das outras condenações de pessoas, como nós vimos o caso da cabeleireira Débora e tantos outros, esses também se tornem réus e eles vão passar por um julgamento. Nesse caso, mano, parece que tem muito cacique e também muito índio também, né? O pessoal, talvez, como eu diria, palavra do dia, arraia miúda. A galera ali, talvez, ali que estava arquitetando mais na base, agora chegou a vez deles. Eu acho que tem um aspecto muito interessante nessa discussão, que são os limites e as diferenças entre o direito do cidadão e o dever do funcionário público, né? Sim. Porque quando a gente está falando de militares, eles são pagos para trabalhar em prol do país e não em prol de tramas políticas. Então, se houver as provas e confirmações de que a gente teve militares que estavam, alguns deles, servindo ao governo e, no lugar de fazerem um trabalho técnico segundo os princípios republicanos da Constituição, da impessoalidade, da moralidade, da transparência, usaram subterfúgios, por exemplo, para retardar, atrasar a publicação daquele relatório que foi elaborado pelas Forças Armadas, que chegou à conclusão que não havia nenhum indício de irregularidade no processo das urnas eletrônicas e que foi deliberadamente, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, atrasado em sua divulgação para alimentar uma narrativa política específica. Tudo isso é desvio de finalidade do dever público, né? Então isso não se confunde com o direito legítimo à liberdade de expressão individual. Ou seja, um cidadão que tem uma opinião a respeito das urnas tem todo o direito de exercer e de expressar a sua opinião segundo a nossa Constituição, porque esse é um princípio basilar fundamental de liberdade de expressão. Mas quando a gente fala de um funcionário público que está incitando uma narrativa contra as evidências disponíveis, contrariando os princípios republicanos da Constituição, aí não é liberdade de expressão, aí é uso indevido, inclusive, do dinheiro público. Mas eu diria que também tem um outro ponto nesse debate que é muito interessante, que é em relação a que eles realmente estão sendo responsabilizados pelo dano ao patrimônio que é acarretado no 8 de janeiro. Uhum. Então, eles estão fazendo um nexo causal, quase como se aqui a razão pela qual aquelas pessoas tenham ido protestar e alguns baderneiros quebrarem, invadirem patrimônio público, teria sido
este desenho das desinformações, das informações, das narrativas deste grupo. Então, eles também estão sendo colocados como parte da violência. Supostos orquestradores. Não, eles estão sendo diretamente acusados de serem responsáveis pela violência. Exatamente. Então, é bem assim, é bem complexa toda essa qualificação que você está dando para esse caso. E vale a gente prestar atenção, porque muito do que virá de jurisprudência em relação à própria questão dos contornos da liberdade de expressão, do que pode, do que não pode, vem desse tipo de caso. Que note, não está tendo a devida atenção. Então a gente também precisa estar atento, vendo, claro, sempre a defesa do réu e também vendo o outro ponto, que é a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E o Mano, ele colocou uma coisa muito boa aqui, que é o papel do Exército. Eu acho que, como sociedade, a gente precisa ver que o papel do Exército é a defesa. O papel do Exército não é a política. E quando se torna política, isso é muito perigoso. Sempre gosto de mencionar, o Maduro começa onde? O Maduro começa no Exército. Como que ele orquestra o golpe institucional que ele dá? Dentro do Exército, com as forças do Exército. Então a gente tem que ter essa separação que é muito saudável entre o civil e o militar.